Olá, internautas da S-News. Nós vamos entrevistar agora a vereadora Fernanda Garcia, do PSOL, ela que teve uma emenda aprovada nesta semana em sessão na Câmara Municipal, propondo mais restrições às atividades comerciais para preservar a saúde do sorocabano. A vereadora Fernanda Garcia é uma defensora do lockdown como uma medida emergencial e necessária para o atual momento. E é sobre esse assunto que ela vai nos explicar agora. Bom dia, vereadora. Bom dia, Reinaldo. Obrigada aí pelo convite para poder falar com você, né, e com todos os internautas que acompanham o S-News. Nós que agradecemos, vereadora. Explica para a gente qual a importância dessa emenda e a sua preocupação ainda com o funcionamento de outras atividades comerciais que podem levar mais pessoas às ruas e mais pessoas contaminadas. Sim. Nós tivemos aí na segunda-feira uma sessão extraordinária, no dia 29 de março, onde o prefeito encaminha para a Câmara o projeto de lei de antecipação dos feriados municipais de 2021 e 2022. Só que essa antecipação ela não estava atrelada a uma medida restritiva. Em nosso entendimento, nosso mandato, né, e conversando com várias pessoas, nós tivemos aí uma preocupação ainda maior com a antecipação desses feriados, de aumentar o fluxo de circulação de pessoas, porque o feriado ele é uma folga, um momento de lazer da população, trabalhador, né? E tem no imaginário que realmente é algo para passear. Só que nós estamos num momento de pandemia. E se essa antecipação não estiver atrelada a nenhuma medida mais restritiva, tem aí o resultado, pode ter um resultado até pior, né, do que nós estamos tendo sem a antecipação dos feriados. Então, a nossa emenda basicamente trata, Reinaldo, de trazer aí, com a aprovação da antecipação dos feriados, que também tenha acompanhado a medidas restritivas de circulação de pessoas. E isso dá a entender que nós defendemos é que haja um lockdown em Sorocaba, um fechamento mais restritivo da participação das pessoas no comércio, no trabalho, né? E a própria palavra lockdown, ela dá um sentido que foi construído durante o ano passado, esse ano da pandemia, que nós estamos ainda no momento de pandemia, nós estamos no momento de agravamento da doença, onde foram encontradas variantes, inclusive a P1 do Covid, que apareceu em Manaus, né, no estado de Amazonas, que trouxe aí um caos para a cidade de Manaus. E essa variante, ela foi apresentada em Sorocaba. Então, baseado na conjuntura atual, no momento que estamos, nas declarações de pessoas que são profissionais de saúde, inclusive, trago aqui até a informação que foi divulgada na segunda-feira mesmo, pelo padre Flávio, que é gestor da Santa Casa, dizendo que tem um acúmulo de pessoas aguardando na fila de espera para leito Covid, seja enfermaria ou UTI. Então, nós vivemos um momento muito difícil. E apresentar aí um feriado sem essa restrição, nosso ver, é um prejuízo total. Então, nossa emenda foi anexada, né, o projeto foi votado favorável. Então, a nossa emenda ela contribui para que haja antecipação, mas também com mais restrições. Agora, por exemplo, de que forma agora você espera que essa emenda seja cumprida pelo prefeito Rodrigo Manga? E quais seriam esses outros setores que também teriam restrições para funcionar? Sim, a nossa emenda, ela automaticamente, assim que o projeto ele é sancionado, daí o prefeito já faria, né, o decreto, que foi o que aconteceu ontem, dia 30 de março, né? Na terça-feira, teve na parte da tarde, acho que 19 horas, onde ele emitiu o decreto, só que esse decreto de antecipação dos feriados municipais, ele teve atrelação à circulação, a medidas restritivas muito falhas, porque o próprio decreto, ele elimina, né, as indústrias, ele elimina os serviços essenciais, que já está dentro do processo da fase emergencial, fase roxa, que já teriam que estar aí em atendimento restrito, né? Estaria em funcionamento apenas áreas essenciais. Porém, tem um agravante que a partir do momento que o município decreta antecipação do feriado,
é feriado para todos. Então, a loja, a indústria que for abrir, teoricamente, ela teria que pagar 100% para o trabalhador, que é um direito trabalhista, e também teria que fazer a redução dos trabalhadores que estariam ali em funcionamento, né? Estariam indo para o trabalho. Mas a intenção do feriado era reduzir, com que a empresa parasse, com que setores, comércio parassem nesses dias, que se a gente for ver, são poucos dias, né? Do dia 31 ao dia 6 de abril. Um número muito, né? Se for ver, realmente, na prática, porque dia 2 já seria feriado, aí teríamos, né? Domingo e sábado. Então, nós temos aí poucos dias de paralisação comparado ao caos que nós estamos vivendo, né? Comparado ao número de pessoas que estão já adoecendo. E daí, dentro desse decreto, eu trago algumas observações. Por exemplo, o decreto, ele elimina, por exemplo, ele diz que não está dentro do feriado áreas essenciais, que seria UBS, UPH, as áreas da saúde, também assistência social e as atividades industriais. E também, além de outras atividades que não possam ser descontinuadas, que não possam sofrer descontinuidade. E daí fica vago. O que seriam essas atividades que não podem sofrer descontinuidade? Então, eu vejo que o decreto ele não cumpriu a função que seria haver aí o decreto é para que houvesse uma tentativa, né, de isolamento social, com que as pessoas nesse período de feriado ficassem em suas casas, que não fosse trabalhar na indústria, no comércio, né? Então, o decreto ele ficou muito falho, tanto é que quem é o serviço dos bancos, muitos estão abrindo porque não se encaixa ao decreto. As indústrias. E daí quem sofre Mas também duas vezes... banco é uma lógica, todo feriado fecha e está funcionando, né? Esse é seu questionamento. Exato, para você ter uma noção do quanto que ficou confuso esse decreto. E daí é importante dizer que o prefeito está sendo muito irresponsável. E daí acho que não é, na verdade, quando eu falo de irresponsável, a gente coloca embasado em questões técnicas e questões reais. A partir do momento que o prefeito está à frente do executivo, a obrigação dele é agir conforme a necessidade que está, né, a questão emergencial ali. Se é necessário fechar, tem que ser fechado. E daí tem que ter coragem. Eu acho que o prefeito ele está tendo uma atitude, né, de não ter o fechamento desses setores importantes, uma atitude até acovardada, né? Porque qual que é a função do executivo? É fazer aí o fechamento com restrições de circulação. A partir do momento que ele não restringe nada que deveria restringir, esse decreto ele é uma falácia, né? Ele fica para inglês ver o ditado, né? Ele fica apenas aí para as pessoas terem tem feriado, o prefeito está tentando. E isso, de fato, não é uma tentativa de reduzir o número de novas pessoas contaminadas, né? Então, eu vejo com bastante preocupação. Até os jornais, né, todos os dias estão informando que tem a fila de espera, sempre está mais de 40 pessoas, 140 pessoas. No jornal de hoje, nós temos aí 85 pessoas aguardando para vaga UTI, e em torno de 40, mais de 40 aguardando para leito de enfermaria. Detalhe que essas pessoas que aguardam no hospital, para o hospital, né? Porque elas estão ou na UPH ou nos centros de estabilização, que não são adequados. Eu já ouvi, né, nós recebemos denúncia de que tinha uma pessoa entubada, né, nessas unidades, nas UPHs ou no centro de estabilização, há 3 dias, e isso era para estar entubada onde? No hospital. Então, nós estamos tendo pessoas que estão assim, dentro do necrotério, porque falta sala até no PA para acomodar todos os pacientes. Então, tem pacientes hoje que estão acomodados, esperando vaga na UTI ou vaga na enfermaria, né, dos hospitais, e para aguardar vaga, eles estão esperando necrotério. Olha como está difícil, tá? Imagina então, o psicológico dessa pessoa do lado do necrotério, aguardando uma vaga. Né? Estão dentro, Reinaldo. Dentro. E você dentro. já está
questionando a prefeitura a respeito disso? Já estamos questionando, estamos divulgando, nós estamos cobrando que haja uma transparência até com as pessoas, né? Até uma transparência do real número de pessoas que aguardam na fila de espera para leitos, seja UTI ou seja enfermaria. E qual o número de pessoas que estão ali nas UPHs, né? E sabe que tem um esforço tremendo dos profissionais da saúde em atender com qualidade essas pessoas, né, os pacientes que estão com Covid, mas também falta funcionários e falta estruturas, estão faltando medicamentos simples, até como o dipirona nas unidades básicas de saúde. Então, essa é a realidade que nós temos. E se isso não vier a público, né, o prefeito, ele sabe de todas as informações, até com mais detalhes do que eu tenho, porque ele está diretamente, né? Ele é o secretário da saúde. E quando eu vejo uma postura irresponsável de não decretar o lockdown ou não estabelecer esse feriado antecipado, de fato, como feriado restritivo, traz enormes problemas para a população, para a nossa cidade. Na sua avaliação, vereadora, nós tivemos na penúltima entrevista coletiva, quando o secretário da Saúde e o prefeito anunciaram as 5 variantes circulando em Sorocaba. Mas como a gente vem acompanhando essas coletivas desde o ano passado e desde o começo do ano também, ficou claro aí que, na realidade, essa informação já poderia ter sido divulgada muito antes. Parece que se divulgou as variantes da coronavírus já quando o caso já está explodindo aqui na cidade. Então, essa demora em trazer informações a público também, muitas vezes, ela não é positiva do ponto de vista da coletividade. Você tem essa visão? Sim, eu concordo com você. A postura, quando tenta esconder, né, uma informação importante da população, isso causa aí uma sensação de que está tudo bem, de que está controlado, né, a doença na cidade, quando na verdade não. Ter aí 5 variantes do Covid é algo extremamente perigoso, porque a contaminação, ela é muito rápida, né? Passa de um para outro, e como tem pessoas que são assintomáticas ou os sintomas demoram um pouco para aparecer, até ela descobrir, ela pode estar contaminando para outras pessoas, né? E até mesmo algumas pessoas são assintomáticas e outras que acham que é uma gripe ou não acredita, né, que é uma doença mais grave como o Covid, ou tem mais leve, porque a doença ela age de diferentes formas, né? Ela pode tanto ser assintomática, quanto ela pode ser leve como severa. Então, vai depender muito do organismo desse paciente, né, dessa pessoa que teve aí a doença. Mas eu acredito que foi uma medida, pelo que você traz, é preocupante, porque pode ser aí de, não vamos alarmar a população, esconde, né, o que realmente acontece. Sim. E daí a gente tem o inverso, a gente tem um acúmulo de doenças. E é o resultado, agora que nós estamos tendo, do alto número de pessoas que estão aguardando aí na fila de espera para leitos. Essa tendência tem a aumentar, tanto é que a maioria dos leitos, pessoas internadas, a gente tem acompanhado pelos jornais, que pode ter erros, né? Porque a informação real a gente não sabe, a prefeitura não tem uma transparência de entrada e saída, pode ser um número muito maior de internados ou que estão aguardando na fila. Mas hoje a gente tem, acho que no início da semana nós tínhamos 259 pessoas internadas, né? Olha o número alto. E daí hoje nós temos um número menor, mas também pode ser essa tática, vamos tentar dizer para a população que realmente não está tão perigoso. E entra numa outra discussão, Reinalda, em relação ao que é prioridade para o governo. A prioridade para o governo é termos aí salvar vidas ou salvar a economia, né? Na ilusão que, continuando o trabalho nas indústrias, a economia vai ser salva. A gente sabe que isso não acontece, porque se a gente tem pessoas morrendo, isso vai impactar diretamente em tudo. Né? Se tem se tem um maior número de pessoas adoecidas, vai impactar em todos os locais. Então, é mais seguro, seria mais viável, mais prudente, né, que o prefeito ele escolhesse por salvar vidas. No entanto, não é isso que eu estou percebendo, né? Ele está deixando solto nessa questão da restrição, do isolamento social. Sem renda básica, sem um auxílio emergencial para as famílias,
Então, é muito triste o que nós estamos vivendo na nossa cidade, no mundo, né? No Brasil, mas especificamente onde nós estamos aqui na nossa cidade de Sorocaba, a gente vê aí um descaso com as orientações da Organização Mundial de Saúde, sobre isolamento social, sobre que só tem dois momentos, né? Duas formas de evitar a doença, que é o isolamento social ou a vacinação. No momento, a gente não tem vacinação para todos. Então, o isolamento social seria o mais prudente para evitar aí o contágio até que haja uma vacinação para toda a população. Vereador, inclusive a gente está vendo agora, está circulando aí nas mídias sociais, em grupos de WhatsApp, acredito que também você tem recebido, que os negacionistas acusam que há uma manipulação para dominar o mundo, vindo da China, do comunismo, do socialismo. Não se trata nada disso, né? Porque você percebe que mesmo com esse discurso, os casos continuam acontecendo com o vizinho, e não tem ninguém, não tem nenhum comunista, não tem ninguém de esquerda borrifando o coronavírus na casa de alguém para contaminar. Como que você avalia essa confusão de informações que está e o perigo que ela representa? Desde o início do governo federal, ele trouxe essa visão de negar a realidade. O negacionismo, ele traz uma negação do que está acontecendo na sociedade e do que já foi estudado, né? Quando ele nega a ciência, toda a elaboração científica da vacina, quando ele nega os dados de contaminação do Covid e diz, daí eu digo especificamente o governo federal na pessoa do presidente da República, Jair Bolsonaro, onde é uma figura que deveria trazer aí uma compreensão da importância do isolamento social, do realmente, né, do perigo que essa doença representa, ele faz o contrário. Ele diz que é uma gripezinha, ele diz que isso tem um tratamento precoce que resolve, e nós estamos vendo que isso não é verdade, né? Nós estamos vendo que isso está caindo por terra, primeiro, porque as pessoas estão adoecendo, muitas pessoas estão morrendo, e isso não são dados que são construídos, porque tem muitos negacionistas, né, que ele nega a ciência, nega a vacina, nega a doença, então cria um conceito de negar tudo que está sendo colocado referente ao Covid. E muitas pessoas acreditam que o uso de máscara não resolve, eles negam todo os EPIs que são de proteção. Eles negam a Organização Mundial de Saúde, eles negam dados que nós temos no mundo inteiro, que isso realmente consegue controlar aí a contaminação do vírus. E, logicamente, que essa posição negacionista, ela se torna uma posição genocida, onde ele favorece para que haja aumento de mortes da pessoa. Por isso que nós dizemos sempre, né? Enfatizamos que o governo federal ele tem uma postura negacionista e genocida, que ele mata as pessoas, né? Indiretamente, quando ele não compra as vacinas, ele mata as pessoas quando ele não faz aí, ele tenta desqualificar realmente a contaminação como algo sério, ele não usa máscara em seus comícios, né, em suas reuniões, em aparições ao público. Então, cria aí um sentimento, não existe. Então, é uma preocupação que nós temos, que tem causado grandes problemas, né, na sociedade, que está criando também um problema que daí entra na parte da saúde mental, né, um problema psicológico, que as pessoas querem fugir do problema que há, já tem, né, quem quer viver numa pandemia? Ninguém. Ninguém, né? ninguém. E daí as pessoas tentam fugir, criando uma narrativa que é uma gripezinha mesmo, criando uma narrativa que todo mundo vai adoecer e morrer um dia, criando uma narrativa que isso não é certo. Ou seja, a pessoa, para fugir desse sofrimento que a pandemia causa, de fato, que é uma preocupação, muitas pessoas próximas até falecendo, então as pessoas criam uma narrativa que isso não existe, e daí nós temos esse caos, as pessoas andando, né, pelas ruas sem máscaras, indo em academias lotadas, indo em igrejas com um número maior do que deveria ter nos cultos, né? É esse sentimento que existe. Então, toda essa construção, ela tem uma causa, né? Que é a causa de negar aí uma postura, que é uma postura política. Porque quando nós temos uma figura pública, né, o executivo, que é o chefe máximo aí do país, numa postura de negar, ele representa a política nacional.
Então, ele age de forma política e tendenciosa a negar o vírus. Então, isso causa um problema tremendo para o país. Tanto que você também precisou ficar afastada, né, vereadora, por suspeita de Covid. Como que foi esse período? Depois teve uma série de outros exames. Exato. Eu tive uma gripe, né, um resfriado, e daí eu avisei a Câmara Municipal, fui orientada pela médica para que ficasse afastado 15 dias ou até sair o resultado do exame. Daí ela me orientou a fazer o exame do terceiro até o 8º dia que eu estava com gripe, né? Mas foi um resfriado mesmo, ficou uma semana, mas causa aí um receio, né? E o medo de contaminar alguém se for Covid. Então, eu fiquei isolada mesmo, fiquei participando da sessão via online, fazendo os trabalhos, reuniões, tudo via online, né? Até me recuperando. E fiz o exame que saiu foi aquele do cotonete, que é o mais específico, quando está com algum sintoma de gripe, né? Algum sintoma que possa ser o Covid. Eu fiz o exame do cotonete e foi dado como negativo. Então, acho que o papel nosso, enquanto figura pública, é dar o exemplo, né? Não tem como eu estar com suspeita de Covid e ficar transitando pelos locais, não respeitar o isolamento social, não ter uma certeza. Então, a partir do momento que eu tive certeza realmente que não era Covid, né, que estava tudo bem, daí sim eu voltei à minha rotina normal com os cuidados que eu já tinha, né? De isolamento, usar máscara, né? Uma distância das pessoas. Mas essa experiência que eu tive é sempre uma experiência difícil, né? Porque você sempre acredita, assim, você fala, é uma gripe, mas a gente nunca sabe até onde é uma gripe. Então, sempre com esse cuidado e protegendo a vida de outras pessoas, porque é a nossa responsabilidade também, né? Se você está contaminado e está num local público, você está colocando em risco a vida de outras pessoas. E a responsabilidade é extremamente dessa pessoa que, sabendo, está no lugar público, né? Então, não tem como. Nós temos a informação, então tem que utilizar da melhor forma a informação que nos é passada. Tá aí, você pôde conhecer um pouco, né, a visão da vereadora Fernanda Garcia do PSOL a respeito desse momento pandêmico aqui em Sorocaba, a emenda que ela teve aprovada, cobrando para que a prefeitura direcione para o fechamento de outras atividades comerciais da cidade para justamente frear o avanço da Covid-19 em Sorocaba. Para concluir, vereadora, que mensagem você deixa para o sorocabano neste momento? A mensagem que eu deixo é que tomem cuidado. Nós estamos num processo de causa em Sorocaba, e não é para assustar ninguém, né? Mas é para que tomem cuidado de fato, né? Saiam se necessário, vamos usar máscaras, álcool gel, ter um cuidado ainda um pouquinho maior, porque essas variantes, elas são assim mais agravadas. Quando as pessoas estão adoecendo pelas mutação nas variantes, são a mutação do vírus Covid. Elas são ainda mais rápidas ainda para agir. Tem pessoas que estão adoecendo muito mais rápido e perdendo, né, a vida aí mais rápido, sendo mais agressiva a doença. Então, para que todos tenham cuidado, tentem se informar de fontes seguras, né? Não aceitem mensagem do WhatsApp sem fonte, dizendo, né, tentando desqualificar o que está acontecendo, que não há, né, que não existe a doença. Então, se informe de fontes seguras, porque nós temos aí muitas fontes, muitas construções de arte, WhatsApp, que são mentirosas. Então, é importante que a gente tenha aí essa clareza e sempre se informando, né? E tomando os cuidados devidos, pensando sempre no próximo, né? E não também prejudicar ninguém. E vamos vencer, né? Acho que tem que continuar a esperança aí, todos nós unidos, né? Tentando fazer o nosso melhor para que a gente passe esse momento bem e possamos retomar aí esse novo normal que com certeza vai surgir logo e que todos nós podemos estar juntos aí para confraternizar, né? Depois desse processo tão difícil que está sendo a pandemia.